Olá, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula passada. A nossa aula passada, a gente começou trabalhando a nomenclatura dos hidrocarbonetos, porém somente em cadeias simples, cadeias na horizontal. E aí eu passei para vocês um exercício e nós iremos fazer agora a resolver cada item, tá bom? Então é rapidinho. Eu passei 6 itens para vocês. Na verdade eu passei 7, mas eu repeti o item. Então vão ser somente 6, tá bom? Vamos lá. Ó. Professora, como é que eu faço para me acompanhar as aulas que eu já perdi da senhora? Lá na escola eles estão entregando o livro também para o turno da noite, de segunda-feira, de 8 às 11. Vai lá e procura o professor Gonzaga, que ele entrega o livro para você. Quando você pegar o livro, você pode colocar lá na página, deixa eu ver aqui, 25, e você vai ver a tabelinha das regras da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, vai lá, dá uma olhadinha, que é para você poder conseguir me acompanhar aqui na nossa aula, tá? Eu tenho aqui uma cadeia carbônica em que eu peço a vocês para me dizer o nome dessa cadeia. E aí, da forma que eu repassei para vocês, nós iremos fazer agora. Primeira coisa que nós vamos fazer, contar a quantidade de carbonos. A quantidade de carbonos vai ser o nosso sufixo. Vai ser o nosso prefixo. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, o prefixo é but. Então, você vai colocar but. E em seguida, você vai olhar qual é o tipo de ligação que tem essa cadeia carbônica. Se você olhar a cadeia, ele só tem ligações simples. Quando isso acontece, ele tem o infixo an. But-an. E todo hidrocarboneto, por enquanto a gente só viu hidrocarboneto, carbonos e hidrogênios, então ele tem o final, ó, nada mais, nada menos que o nosso querido butano, tá bom? Então, ó, tá aí para vocês visualizarem o butano. Por que que essa cadeia tem o nome de butano? Porque tem 4 carbonos, but. Somente ligações simples, an. E o final O, porque eu só tenho carbonos e hidrogênios. O sufixo dos hidrocarbonetos é O. Beleza? Posso passar para a próxima? Pronto. A próxima aqui é essa aqui, ó. Ixi, que coisa mais interessante. Quero falar para vocês que em cada ponta dessas retas eu tenho um carbono, tá bom? Então vou colocar aqui por cima mesmo o carbono, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dá uma olhadinha aí, ó. Para cada ponta eu tenho um carbono. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. 5 é pente. E aí na ligação, ó, só tenho ligações simples. Quando você só tem ligações simples, é an. E termina com O, por ele ser um hidrocarboneto. Pentano. Pente, porque eu tenho 5 carbonos. An, porque eu só tenho ligação simples. E o O de hidro
carboneto. Deu para entender direitinho? Vamos agora para o nosso próximo exercício. Pronto, gente. Novo exemplo aqui, ó, que foi do nosso exercício. Eu tenho aqui outra cadeia, porém, ela tem uma ligação dupla. Tá vendo aí, ó? Entre a cadeia carbônica eu tenho uma ligação dupla. Até então, eu tinha colocado para vocês 3 exemplos, não foi? Não, 2 exemplos que só tinha ligação simples. Só que agora eu tenho uma dupla. E agora eu tenho que sinalizar onde está essa dupla. Primeiro, vamos olhar quantos carbonos tem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 é pente. E agora, como eu tenho ligações dupla, eu tenho que sinalizar onde está essa dupla. E para eu sinalizar, eu tenho que numerar os carbonos, de modo que o menor número fique para a dupla. O menor número vai prevalecer a dupla. Então você começa a contar da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita. O menor número que for considerado para a dupla é o número que nós vamos utilizar na nomenclatura. Como assim? Olha aqui, ó. 1, 2. Se eu continuar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a dupla vai ser do carbono 2. Agora vamos verificar da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Se eu fizer a contagem da esquerda para a direita, o número 3 vai ser a dupla. Prevalece o menor número para a dupla. E o menor número é o 2. Então, ó, apaga o da esquerda para a direita. E a gente considera o menor número, que é o 2. Então, no carbono 2, eu tenho uma dupla. O infixo da dupla é N. E o finalzinho é o O, porque é o hidrocarboneto. Pente 2-eno. Certo? Pente de 5 carbonos. No carbono 2, que eu contei da direita para a esquerda, porque se eu contar da esquerda para a direita, vai dar o menor, vai dar maior o número. Então, da direita para a esquerda, o menor número que prevalece, a dupla pente 2-eno. Certo? Tudo beleza? Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo, ó, é esse aqui, ó. 3. Olha aí como é que fica. Só que eu coloquei a dupla muito perto, né? Até para você visualizar ficou ruim. Pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos contar a quantidade de carbonos e a gente já sabe que para cada extremidade dessa reta eu tenho um carbono. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carbonos. 7, prefixo é -ete. -ete. E agora, eu tenho uma dupla. A mesma coisa nós vamos fazer. Nós vamos contar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de modo que o menor número prevaleça a dupla. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 4, eu tenho uma dupla. No carbono 4, eu tenho uma dupla. Se eu começar da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3. No carbono 3, eu tenho a dupla.
Então, prevalece a contagem da esquerda para a direita. Não é isso? Então, eu tenho hept 3 eno. Hept 3 eno. Beleza? Certo aí para vocês? Ok? O nosso próximo exemplo foi o hexino, certo? Agora eu fiz ao contrário, dei para você o nome da cadeia e nós iremos agora desenhar, certo? Não tenho a dificuldade aí pra gente. Primeira coisa que nós vamos analisar, prefixo, depois infixo e o sufixo O, que é hidrocarboneto. Prefixo, qual o prefixo aí? X. X são quantos carbonos? 6. Então, tu põe 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Vamos agora para o infixo. Infixo, in. In significa que ele é uma tripla. Só que aí, nessa nomenclatura, ele não colocou onde estaria a tripla. Todo mundo sabe que quando isso acontece é porque está no carbono 1, no primeiro carbono. Tanto faz estar no primeiro carbono da direita para a esquerda, como no primeiro carbono da esquerda para a direita. Quem determina essa situação é você, certo? Eu vou colocar a tripla da direita para a esquerda, tá bom? Vamos fazer isso, ó. E em seguida, você pode completar os restantes com a tripla. Professora, se ele tivesse colocado X2-ino, aí sim, eu ia colocar no carbono 2, também da direita para a esquerda. Porque, ó, desculpa, você também iria escolher da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Quem vai determinar é você, que ele te deu o nome. Entendeu? Se ele te deu o nome, você determina a situação que você vai começar a contagem. Eu vou começar a contagem sempre da direita para a esquerda. Então aqui, ó, a tripla no carbono 1. Coloca simples no restante. E aí o sufixo dele é O. Então é carbono e hidrogênio. Falta quem aí? Falta hidrogênio. E aí a gente vai lembrar da nossa primeira aula que diz assim, ó. Quando temos cadeias com os carbonos, sabemos que o carbono faz 4 ligações. Então, vamos olhar quantas ligações tem cada carbono e completar com o hidrogênio, certo? Vamos lá. Esse carbono tem 3 ligações, precisamos de mais um hidrogênio para ficar com 4. Esse carbono já tem 4 ligações. Vou só aumentar aqui, ó. Não precisa completar com hidrogênio. Esse carbono tem 2 ligações. Precisamos de mais 2 hidrogênio. Esse carbono também tem 2 ligações. Precisamos de 2 hidrogênios. Esse carbono aqui também tem 2 ligações, precisando de 2 hidrogênios. E esse outro carbono aqui, o último, só tem uma ligação, ó. Precisamos de mais 3 hidrogênios e tá concluído o nosso querido hexino, certo? O próximo aqui que eu tenho é o but2-ino. But2-ino. Quantos carbonos é a nomenclatura but? 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. E ele diz que no carbono 2 eu tenho um in, que é uma tripla. Tanto faz tu contar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Você que vai determinar.
Quando ele te dá o nome da cadeia, você que determina aonde vai começar a contagem, tá certo? Então, ó, 1, 2, vou colocar aqui a tripla, ó. Pronto. Ó, hidrocarboneto completa com hidrogênio. Esse carbono tem uma ligação, falta 3. Esse carbono já tem 4, esse carbono já tem 4 e esse carboninho aqui, ó, tem uma ligação, precisamos de mais 3 para ficar com 4. Então, esse foi o exercício que eu passei da aula passada, na sexta-feira à noite, para vocês. Nossa aula de hoje, né, de sexta-feira de hoje, vai ser gravada para que vocês possam assistir em outro momento e não perder o foco da aprendizagem, tá bom? Para quem tem o livro, eu quero passar para vocês uma leitura da página 30, que são os grupos substituintes. Dá uma olhadinha que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Vou tentar fazer uma aula gravada e uma aula ao vivo, uma aula gravada e uma aula ao vivo. Então, eu preciso que vocês participem e estudem para a nossa aula fluir, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês sexta-feira na aula online ao vivo, tá bom? Beijos!